Eu vejo o seguinte: primeiro a entrevista do Antônio Oliveira. Não, ele pode decidir sim. Como? Não sou eu que vou decidir. Ele é o treinador. Se ele chegar e falar assim, ó, eu quero o Cássio porque ele é importante para mim, ele tá numa fase difícil agora, mas eu pretendo recuperá-lo e eu espero que ele jogue, continue jogando e é meu titular. E aí o Cássio fica, né? É assim que o treinador pode, deve tomar uma posição. Ele ficou em cima do muro. Tudo que ele falou do Cássio não foi nenhuma novidade, né? Tudo que ele falou do Cássio é público, né? O que realmente a gente queria saber na entrevista é se ele ia ter poder de decisão nessa situação do Cássio. E todo treinador tem o poder de decisão, sim. Claro que tem. Claro. Quantas vezes, principalmente vocês que foram repórteres e tal, quantas vezes um treinador, numa entrevista para vocês, antes de ser coletiva, falou: não, esse cara é importante, eu espero contar com ele até o final do campeonato. Tá com problema nesse momento, mas eu, como treinador, eu quero contar com ele. Quantas vezes? Toda hora você vê treinador Muitas falar vezes. isso, Sim, né? é verdade. Hã? Não é? É Então, o verdade, é isso Antônio mesmo. Oliveira não fez isso. Não tomou posição. Lavou as mãos e falou assim, pô, na minha opinião, assim, pelo que entendi, ele fez uma despedida do Cássio, né? Ele falou todas as características humanas do Cássio, toda a importância dele como jogador do Corinthians, pro Antônio Oliveira, o maior ídolo da história do clube. No meu currículo eu vou colocar que eu treinei o Cássio, só faltou falar assim, Cássio, boa sorte, e vai trabalhar em outro lugar, porque eu já fiz o meu papel aqui de valorizar tudo que você fez pelo Corinthians. Eu não gostei da entrevista nesse ponto, sabe? Eu acho que ele tinha que tomar uma posição mesmo. Ele não tomou posição nenhuma. E esse Ele discurso fala: de elogio é discurso de. Hã? Não, ele falou: "Vou Hã? morrer feliz". A hora que ele fala isso é porque Então, realmente já era, né. então, então, já era, né? Então, cara, não tem essa. Ele tomou uma posição indireta, né? Cara, assim, esquece a entrevista, não conta nada para a decisão do Cássio, porque a única coisa que ele tinha que fazer, se ele quisesse interferir, era falar: eu conto com o Cássio, porque ele é um jogador importante, é um grande goleiro, o melhor goleiro da história do Corinthians. Nesse momento não está bem, mas eu quero recuperá-lo. Ele vai ser importante para mim na frente. Tem o Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, quero melhorar no campeonato, e para isso eu conto com o Cássio. Ele não falou nada disso. Então, não tá na cara que ele tá querendo mais é que o Cássio resolva em outro lugar. Em relação ao Cássio, eu vou dizer o seguinte: eu já escrevi um texto em cima, fazendo uma comparação com a situação do Rivelino em 74. E eu não estou comparando as importâncias, mas os dois, para mim, o Rivelino é o maior ídolo da história do Corinthians, meu, pessoal. O Rivelino é o maior ídolo que eu tenho, né? Eu ia num jogo com meu pai quando era pequeno para ver o Rivelino jogar. O Rivelino pegou uma fase que o Corinthians não ganhava títulos, mesmo com times bons. O Corinthians fez times bons. 71 era um grande time, né? 74 era um bom time, mas muito inferior ao Palmeiras, mas era um bom time. E a responsabilidade em 74 caiu toda em cima do Rivelino. O Corinthians perdeu, o Corinthians empatou o primeiro jogo 1-1 no Pacaembu contra um time fortíssimo, bicampeão brasileiro, e depois perdeu por 1-0 no domingo. E aí, cara, o mundo caiu em cima do Rivelino. E caiu numa época que não existia redes sociais, não existia internet, não existia nada disso, né? E a pressão foi exatamente na imprensa da época, muitos da imprensa da época realmente pegaram o Rivelino como o verdadeiro responsável por aquela derrota. Ele era o tricampeão do mundo, era o reizinho do parque, é o reizinho do parque até hoje, foi tricampeão do mundo em 70, com aquela seleção maravilhosa, titular, fez uma grande Copa do Mundo, era titular da seleção brasileira, foi titular em 74, capitão, inclusive, e caiu tudo na cabeça dele, ok? A torcida pressionou também, porque a torcida é passional. Pô, naquela época eram 20 anos sem ganhar um título. A torcida, obviamente, foi em cima do grande ídolo, incentivada por uma boa parte da imprensa. E o Rivelino foi praticamente expulso do Corinthians. O Vicente Matheus não teve outra alternativa a não ser vendê-lo, e ele foi pro Fluminense, e todo mundo sabe a história. O Cássio, cara, o Cássio ganhou os dois títulos mais importantes da era moderna do Corinthians, que para mim 77 é mais importante, mas a Uhum. era moderna
foi a Libertadores e o Mundial. E o Cássio foi responsável direto nesses dois títulos. Pegou aquela bola do Diego Souza, que era a eliminação do Corinthians no Pacaembu, se o Vasco faz 1-0, o Corinthians ia ter que virar o jogo. E o Guerreiro fez o gol na final, mas o Cássio pegou no mínimo 4 bolas quase impossíveis e o Corinthians segurou 1-0. Fora, um monte de paulista, um monte de brasileiro, enfim. E o Cássio entrou nessas dos últimos 3, 4 anos. O Corinthians só fez times ruins, cara. O Corinthians não conseguiu fazer um time competitivo para bater de frente com os outros times do tamanho dele, né? E o Cássio foi salvando o Corinthians ano a ano. O ano passado, o Corinthians chegou na reta final do campeonato, podendo se salvar porque o Cássio pegou o campeonato todo. Aí o Romero, nas últimas rodadas, fez os gols importantes. Mas os gols do Romero não iam ser importantes se o Cássio não tivesse defendido o campeonato todo, com um time fraco, tomando bombardeio o tempo todo e conseguindo pegar. Esse ano o time ainda é pior e ele continuou tomando bombardeio, só que não pegava tudo. Não deu para pegar tudo. Falhou muitas vezes. Ok, precisa dar uma pausa? Eu concordo, dá uma pausa. Agora, a internet, hoje o Cássio sofre um ataque virtual, um ataque que muitas vezes não é robô, muitas vezes são pessoas que nem torcem para o Corinthians, são pessoas que gostam de pegar fogo. A internet tem um exército perverso que gosta de atacar as pessoas. Pouco importa se ela pensa igual aquela pessoa, se ela não pensa, se ela gosta, se ela não gosta. Tem um grupo enorme na internet que o papel desses caras é soltar fake news, mentir em qualquer situação e atacar as pessoas. E o Cássio entrou nessa linha aí, nessa linha de mira. Porque esse grupo perverso, eles atacam quem está frágil naquele momento. É tipo hiena, sabe? A hiena vai andando e tem um animal ali ferido, ela vai aquele bando de hiena andando até o animal cair duro ali, eles vão lá e comem até vivo. E é esse grupo de hiena que tem na internet que atacam as pessoas frágeis. E o Cássio não está suportando. Cara, não está suportando. Não está tendo suporte, tá bom? Do Corinthians, não tem suporte. Por exemplo, o Cássio vai para o estádio e ele é aplaudido pela torcida do estádio. Ele é ovacionado. A torcida que está no estádio, aquelas 35, 40 mil pessoas, 40 mil corintianos que estão dentro do estádio, eles aplaudem o Cássio, eles gritam o nome do Cássio, eles reconhecem a importância do Cássio. Então não é a torcida do campo que está atacando o Cássio. É as hienas da internet. E hoje, infelizmente, a grande maioria de televisão, de imprensa, né, da TV, clubes de futebol, qualquer segmento, infelizmente, está sendo pautado pelo número de seguidores das pessoas e pelo que a internet fala. Então o Cássio está sendo vítima. Então eu acho o seguinte, na minha visão, o Cássio já tem 37 anos, não é? Acho que sim. 36 ou 37. 36 ou 37. Ele está entrando na reta final da carreira dele. Então, 36 anos. Vamos supor que ele joga até 40. Então, ele tem 4 anos para jogar, se ele quiser. Pode ser jogar mais, mas vamos chegar no número de 40. Ele tem 4 anos, cara. Pô, ele está no Corinthians há 12, se eu não me engano, né? 12 anos. Pô, para ele, ia fazer muito bem mudar de ares e jogar num outro clube, um outro ambiente, ser recebido como um rei, sabe? Chegar ali, fazer novos amigos, né, num outro clube e ser titular e jogar o campeonato. Para ele ia fazer muito bem. Como fez pro Rivelino, gente. O Rivelino foi pro Fluminense, pelo amor de Deus, ele acabou jogando no Fluminense, num grande time, ele arrebentou. Então eu vejo pelo Cássio, se eu fosse o Cássio, nessa situação do Cássio, eu iria fazer isso que ele está fazendo. Cara, eu estou muito tempo aqui, quero mudar de ar, quero fazer um outro trabalho, quero jogar em outro clube, recuperar a motivação, sabe? A motivação total. No Corinthians vai ser difícil ele recuperar a motivação total, porque todas as vezes que o Antônio Oliveira precisar dele e ele for jogar, vai ser sempre o alvo. Vai ser sempre o alvo. O time perdeu, Cássio. É isso. O time ganhou, o cara que fez o gol. Mas se o time perdeu, é falha do Cássio. É assim que está dividida as opiniões
quando o Corinthians joga com o Cássio no gol. Se perde, é culpa dele, se ganha, é o mérito do cara que fez o gol, ou dos caras que fizeram o gol. É assim. É. Porque aquela falha, Ó, aquela falha do Carlos Miguel no sábado, aquele primeiro gol que o Carlos Miguel falhou contra o Flamengo, se fosse o Cássio naquele dia, cara, estavam falando até hoje sobre aquele gol que ele tinha tomado. A internet estava detonando, acabando com ele, se fosse ele, naquele sábado. Ô Danilo, de fato, né, o Casagrande falou, né, o Antônio Oliveira ficou meio em cima do muro, eu agradeço demais, tal, não se posicionou. A diretoria que ofereceu uma renovação de contrato, ela também não vem a público e fala, queremos que o Cássio fique Cássio, não tem nada disso. Quem está do lado dele é essa turma do estádio, como disse o Casagrande. Ontem todo mundo elogiou bastante o Cássio. É um goleiro, como o Casão disse, 36 anos, está meio no fim da carreira, pode ser que ele queira, de fato, ser titular. E no Corinthians não está sendo, e em outro lugar pode ser que seja. De qualquer forma, esses divórcios ou separações de grandes ídolos são sempre muito, muito, muito difíceis, né? Sim, sem dúvida, é muito difícil a gente ver Cássio, para mim até, e olha que não sou nem de perto a história que tem o Casão no Corinthians, vocês sabem que eu não sou corintiano, mas para mim é triste, é melancólico, é um negócio chocante ver o Cássio sair dessa forma do Corinthians, porque é um jogador que tem uma história e é marcante, aquele cara que você olha e você vê na cara dele o símbolo do Corinthians. Então realmente é um negócio que marca. Eu acho que a diretoria do Corinthians, ela peca em vários momentos nessa trajetória. Neste momento agora, atual, ela não sai, não vem a público, não dá suporte, não chega e não fala para todo mundo, ataquem do jeito que quiserem, a gente vai ficar com o Cássio é nosso patrimônio, Cássio é nosso jogador, nosso ídolo, vai ficar. Não, ele não defende. E outra, a diretoria do Corinthians também não dá um suporte de uma forma geral, mantendo o que é o Corinthians, a história do Corinthians, atrasando o salário, não dando times competitivos, e aí tudo isso entra num mar ali que faz o Cássio olhar e falar, vou ficar aqui para quê? O cara chega em aeroporto, às vezes, claro, eu vejo a maioria no estádio, nos eventos que o Cássio vai, a maioria apoia o Cássio, mas quando o Cássio chega no aeroporto e o pessoal xinga, quando o Cássio tem familiar ameaçado, quando o Cássio olha e vê o que aconteceu com Renato Augusto, Gil, Fábio Santos, do jeito que eles saíram, e olha que os três não são nem de perto ídolos do jeito que o Cássio é, mas eles saem daquela forma. Então o Cássio olha e fala, olha, não sei se é aqui que eu quero ficar. Eu entendo quando o corintiano fica triste, fica, putz, Cássio não podia sair, não pode rescindir o contrato, mas muitas vezes nessa discussão a gente deixa de lado o que o cara, o que a pessoa, não o que o jogador de futebol está sentindo. E aí tem toda essa questão do que a internet, que o Casão falou. Então o Cássio eu tenho certeza que ele está abalado, porque se não tivesse ele ficaria ali, é um cara importantíssimo para o vestiário. Eu também fui conversar com as pessoas que andam ali mais próximas do Cássio, que trabalham com o Cássio, e falam, o Cássio está abalado, está triste, está chateado, ele nunca imaginou que ele fosse ser essa válvula de escape, fosse ser atacado da forma que ele é, e que não fosse ter o suporte da diretoria corintiana, do presidente. O Corinthians está numa bagunça tremenda que os caras não conseguem nem pensar e olhar e falar, pô, vamos defender o Cássio aqui. Seria a coisa mais fácil, a coisa mais óbvia de se fazer, do Augusto sair a público, usar a rede social, TV Corinthians, ir na zona mista, em qualquer lugar e falar, olha, gente, o Cássio é nosso patrimônio. E eu não estou nem discutindo aqui se ele merece 3, 2, 5 anos de contrato, porque eu acho que se a diretoria do Corinthians tivesse dado suporte para ele e falasse, olha, a gente vai renovar com você aqui de ano a ano, beleza? Eu acho que o Cássio toparia, não tem problema. O cara tá 36 anos, é normal, isso acontece em todos os times. Mas o que eu acho é que falta suporte, falta estrutura, e não dá para falar agora que o Cássio é traíra, é injusto, até vi o Vessone, fiz um texto, até citei ele no Twitter, que eu li o que o Vessone falou, eu refleti bastante, mas eu não consigo concordar, porque o Cássio já sofreu muito. E ao falar que ele está traindo o movimento, a gente ignora toda a parte que já falhou com o Cássio. O Corinthians, a diretoria, esses haters virtuais, que são minoria às vezes, mas fazem muito barulho. Então eu acho que é muito triste, é chocante ver o jeito que o Cássio está saindo do Corinthians. Ó, a Érica Putinho... Tirone, só um minutinho. Ô, Tirone, fala. deixa eu falar só uma coisa do Danilo falou. Tem outra coisa. O Ralf,
o modo que o Ralf saiu. Jadson, o modo que o Jadson saiu. Ninguém saiu bem do Corinthians nos últimos anos. Ninguém. Exato. Ninguém saiu legal, agradecendo, sabe? Ficando feliz. Ninguém. Os caras agradecem pelo tempo que passou lá, pelas conquistas, mas não pelo modo que saiu. E em relação a traidor, gente, pelo amor de Deus, cara. Como que pode falar uma coisa dessa de um jogador que está lá há 12 anos, defendeu o time nas horas maravilhosas e nas horas ruins, ficou lá. Quem dá entrevista é ele, ninguém põe a cara para bater. Eu vi a Lili Nascimento e o repórter da Transamérica, esqueci o nome dele, caramba, desculpa, Marco cara. Belo. Ele trabalha. O Marco Belo, que ele também trabalha na TV, né? Nos jogos, eles podem escolher jogadores. Eles escolheram 3 jogadores do Corinthians na semana passada. O Yuri Alberto não quis dar entrevista, o Cássio foi lá e deu a entrevista, com todo mundo detonando o cara vai lá, ele nunca virou as costas. E chamar o cara de traidor, cara, é querer colocar mais fogo na lenha. É querer colocar mais fogo nessa lenha. É uma injustiça. Eu acho sacanagem fazer isso. Pode criticar o Cássio do jeito que for. Agora, você chegar e falar que o cara é um traidor, cara, o Cássio perdeu a posição pro Walter, ele ficou quieto. Ele só voltou a ser titular porque o Walter machucou. Vocês não lembram desse momento? Sim. O Walter ganhou a posição do Cássio, o Cássio ficou no banco, na dele, quieto, e voltou a ser titular porque o Walter machucou. E quando ele voltou, ele começou a pegar muito. Cara,